Graças a Deus, nosso Senhor está no nosso meio, operando maravilhas e vai continuar operando através da palavra, amém? Sejam todos bem-vindos e peço a Deus em nome de Jesus que a palavra que você vai ouvir hoje possa abençoar a tua vida como abençoa a minha. Por isso peço ao Senhor nessa hora, junto comigo, para que o Espírito Santo possa abrir seus ouvidos espirituais, amém? Ouvido do Espírito, exatamente como está nas cartas lá de Apocalipse, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos orar. Pai, te agradecemos, Pai, porque aqui estamos na presença do Senhor, como um corpo, como uma família espiritual, louvando, adorando, nos edificando uns aos outros com as orações, com os clamores, com as intercessões. E agora, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra. Oh Deus, que Teu Espírito encontre liberdade para encontrar terrenos férteis, corações maleáveis, corações, Senhor Deus, ensináveis, em nome de Jesus. E a Tua palavra possa alcançar os Teus filhos como alcançou o coração de José há tantos anos atrás e usou aquele rapazinho para fazer grande diferença na sua época. Que nós possamos hoje, incentivados pelo testemunho desse rapaz, impactar por onde passarmos, a nossa casa, a nossa família, no trabalho, aonde estivermos, impactar, sermos servos acima da média como ele foi. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, que o Espírito Santo flua com toda a plenitude de sabedoria, de entendimento, de discernimento espiritual. Ó Deus, nos abençoa nessa noite, através do poder da Tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos em nome de Jesus, a quem damos a honra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós louvamos ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Eu gostaria que a servinha do Senhor colocasse lá o texto de Gênesis, capítulo 49, do versículo 22 ao 26, Ana Clara. José é uma árvore frutífera. Eu gostaria que você repetisse isso comigo, vamos lá? José é uma árvore frutífera. Você sabe quem começa falando isso para ele? O pai dele. O pai dele. José é uma árvore frutífera. Não é como aquela figueira de Israel que Jesus passou e amaldiçoou, porque só tinha aparência e não tinha frutos. José era uma árvore frutífera, que realmente frutificava e abençoava. Ele aproveitou a oportunidade que ele teve para gerar vida e marcou a história. E todo mundo conhece José, todo mundo sabe quem é José, pelo menos a maioria. Então vamos ler. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera é Gênesis 49, versículo 22 ao 26. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. Permaneceu firme. Os seus braços ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura.
As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Irmãos, que texto lindo, que coisa maravilhosa. Aqui é um pai abençoando um filho que trouxe muita alegria ao seu coração. Houve um pai também que demonstrou essa alegria ao seu filho. É o nosso pai. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falou: este é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Do mesmo jeito que Jacó falou, esse menino se destacou entre os irmãos. Ele brilhou. E ele não brilhou porque ele tinha alguma coisa especial nele, humanamente. Ele brilhou porque ele escolheu brilhar. Ele escolheu ouvir, ele escolheu aproveitar a oportunidade que ele tinha no seu lar, de um pai que passava para ele os ensinos, as leis, a palavra. Ele não tinha Bíblia, como nós temos hoje. Mas o que ele tinha, ele aproveitou. Jacó era um rapaz acima da média, falou o pai dele. Ser destacado não quer dizer que ele não aceitou viver na mediocridade. Ele sabia que ele só tinha aquela vida e ele decidiu viver melhor que ele podia viver aqui na terra, com o que ele tinha. Ele não queria ser só mais um crente. Ele não queria ser só mais um pai de família no futuro. Ele queria ser um jovem, um rapaz acima da média. Ele queria brilhar. Não por causa dos sonhos que ele teve, irmãos. Não foi por causa dos sonhos, porque Deus deu uns sonhos para ele tremendo. Mas ele não entendeu esses sonhos. Porque ele era um menino, ainda nem o pai entendeu. Ninguém entendeu. Mas ele guardou aquilo no coração. E ele falou: Deus me escolheu para alguma coisa muito grande. E eu vou me preparar para isso. E ele quis ser um homem relevante. Ele quis brilhar, ele quis ser sal da terra, ele quis ser luz do mundo. Aonde ele morava, aonde ele vivia, do que ele tinha, ele resplandecia acima de qualquer outra situação. Ele decidiu ter esse tipo de vida, por isso ele se destacou. Ele pôs um selo de excelência na vida dele. Amém? Ele selou a vida dele. Um selo de excelência. Mas há segredos. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Há segredos para que ele pudesse ser esse rapaz acima da média. Primeira coisa que Jacó fala é que ele é um ramo. Nessa linguagem, diz que ele é uma árvore frutífera. Mas tem uma linguagem de uma Bíblia, uma linguagem que fala que ele é um ramo frutífero. E lá em João, capítulo 15, Jesus fala isso, que nós somos ramos, e o Pai é a videira. E se não estivermos ligados na videira, nós não frutificamos, nós não temos vida, nós não geramos vida. José só foi o ramo frutífero, porque ele estava ligado na fonte. E aqui ele fala, Jacó fala, ele estava ligado no Todo-Poderoso, no Deus do seu pai. Ele estava ligado na fonte. E quando ele está ligado na fonte, ele frutificava. Quando ele estava lá em cima, ele frutificava quando ele estava lá embaixo. Ele não ia lá dar um toque num culto, lia a Bíblia na hora da reunião. Não, ele vivia ligado no Zoe, na fonte de vida, que era o Deus que o pai dele apresentou para ele. Por isso ele vivia acima da média, porque a fonte, a vida de Deus, quando se manifesta em nós, quando fluímos, o poder e a vida do Espírito Santo, a gente brilha, a glória de Deus resplandece. Mas nós não alcançamos isso
Aleluia! De vez em quando vamos fazer uma visita, nós alcançamos esse momento de excelência ligado, preso nessa videira e recebendo da fonte, recebendo o fluir da glória de Deus. E por isso ele era um ramo frutífero desde a sua mocidade. Não admitiu ser refém. Irmãos, José não admitiu ser refém das suas circunstâncias. Ele não admitiu. Ele viveu 17 anos só, junto com seu pai e no seu lar. Só 17 anos. Mas naqueles 17 anos, ele assimilou tudo que ele pôde. Tudo que ele podia alcançar, se suprir, alimentar-se da vida de Deus, dos ensinos do Pai, da presença do Senhor, ele alimentou. Olha, eu gostaria de dar uma palavra para vocês que ainda estão nos seus lares, junto com seus pais. Aproveita esse momento da melhor maneira possível, porque você não sabe o dia de amanhã. José não sabia que ele ia passar pelos apertos que ele passou. E foram aqueles 17 anos que deu base, que deu força para que ele pudesse frutificar e não se tornar refém da luta e das dificuldades que ele enfrentaria no futuro. Aonde quer que ele estivesse, ele servia, ele abençoava o ambiente, ele trazia Deus àquilo que ele fazia. Aonde ele colocava as mãos era abençoado, porque ele tinha o Zoe, a fonte de Deus jorrando nele, dia e noite. Então, tudo que ele fazia, quando estava bem, quando estava mal, prosperava. Amém? Por isso ele era um ramo frutífero. Por isso os ramos dele atravessavam os muros, as montanhas se levantavam, os muros vinham, mas o ramo passava por cima e continuava frutificando. Ele foi chamado para servir nos propósitos de Deus, por isso seu ambiente sempre era próspero. A vida de José era cheio de reviravolta, algumas vezes em cima, algumas vezes embaixo, às vezes cheios da bênção, às vezes na luta, na dificuldade. Ele não só mudava de circunstância, mas ele mudava de roupa. José mudava as roupas. Quando ele estava junto com o paizinho dele lá, o pai dele, encantado com ele, fez uma roupa especial para ele. Uma túnica bonita, uma túnica que falava, olha lá vai meu filho, maravilhoso, esse menino me encanta. Esse menino enche meu coração de alegria. Fez uma roupa especial para ele. Mas quando aquelas roupas foram tiradas, ele continuou sendo um menino que encantava. Ele continuou sendo um menino que continuava brilhando. Ele continuou sendo um menino que resplandecia a glória de Deus. Paulo diz isso, aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Se está humilhado, se está honrado. Tudo posso naquele que me fortalece. A riqueza não vai corromper meu coração. E a pobreza não vai roubar minha fé. Tudo posso no Deus que me fortalece. José viveu isso, Paulo aprendeu isso. Jesus resplandecia isso. E precisamos aprender a viver desse jeito se queremos ser acima da média. Senão seremos murmuradores, reclamadores, não é? Ao invés de ter ações de graça. Gente, a última carta que Paulo escreveu, já no final da sua vida, foi quando ele mais falou sobre alegria. Ele sabia que o tempo dele acabou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Me resta agora a eternidade. Ele não ia morrer, ele iria passar por uma vida nova, uma eternidade, para
para a qual ele viveu e trabalhou toda a sua vida. Porque ele aprendeu a ser um homem acima da média. Amém? José viveu isso de uma maneira intensa. José não é José do Egito. Quantas pregações eu já ouvi falando que José é José do Egito. Não, ele não admitia isso. Ele brilhou no Egito, mas ele não era do Egito. Ele sabia que Deus tinha dado uma promessa para aquele povo. E ele falou, quando vocês saírem dessa terra de idolatria e de escravidão, leve os meus ossos, enterre os meus ossos na terra que mana leite e mel. Ele estava preocupado com os ossos dele. Eu não quero que meus ossos se acabem e virem pó nessa terra. Eu quero que meus ossos sejam sepultados na terra da promessa, onde o Deus que eu servi toda a minha vida separou para que o povo de Deus vivesse e brilhasse lá. Por isso ele não é do Egito. Amém? Quando você ouvir isso, você fala, não, José não é do Egito. Nunca foi. Então, ele quis viver as promessas de Deus. Há momentos na vida que a vida dele mudou abruptamente, os cenários mudaram. Começou numa casa que servia a Deus, como eu já falei, aos 17 anos, anos de oportunidade, onde você está com seu pai, onde você está com a sua mãe. Não é hora de rebelião. Filhos, não é hora de rebelião, não é hora de ser um peso e um fardo na sua casa. Aproveita, se alimenta de tudo, enche, né? Enche os canais, né, da sua alma, do seu espírito, de valores, de princípios, de caráter, junto com a sua família, porque amanhã as coisas podem mudar, as situações podem mudar, as roupas podem mudar, o lugar da sua vida pode mudar. No capítulo 37, 3, Jacó, eu falei da roupa, né, que a roupa que o tornava um filho especial, um filho abençoado. Tudo vai bem. Tem hora que nós vivemos, irmãos, é hora de nos alimentarmos como uma esponja. É a hora que as bênçãos vêm, que você não sabe nem de onde está vindo tanta bênção. Você está colhendo até coisas que você nem plantou. Está chovendo chuvas de bênção. Assimila isso, vai se enchendo, vai fartando, vai se alimentando, porque vai chegar uma hora que isso pode cessar. E vem os momentos das profundezas, das lutas, como ele falou lá, dos arcos, daqueles inimigos que o atacavam com arcos de todas as formas. Os filhos devem aproveitar bem esse tempo com os pais. Seus irmãos o venderam, tiraram sua roupa. Ele foi arrancado do seu lar para ser escravo. Um menino especial, um menino que brilhava e se destacava dos seus 11 irmãos, se transformou num escravo. A roupinha dele foi rasgada e foi, né, levada para enganar o pai dele, que um animal havia comido, e ele ficou nu, sem roupas, ou com roupas, né? Nada, e quando ele foi vendido, ele foi vestido com roupas de escravo. Ele foi colocado diante das pessoas, e ele foi vendido, um menino que tinha tudo. Mas ele falou, não vou ser refém dessa situação, eu vou brilhar. Eu vou brilhar. E quando Potifar pôs os olhos naquele homem e comprou aquele rapazinho de 17 anos, olha que coisa linda. Quer ver? Vamos lá no capítulo 39, diz assim, olha, capítulo 39, versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Que o Senhor estava com ele, e o que ele fazia prosperava em tudo o que realizava. Agradou-se de José e tornou-se o administrador de seus bens. Potifar pôs os olhos dele e identificou, esse garoto é diferente. Irmãos, a gente tem que olhar e falar assim, gente, esse menino parece uma dor de barriga. Nem isso que as pessoas têm que falar da gente, não. Ou mulher chata, ou coisa ruim. Você tem que destacar. Ao ponto de falar, gente, eu quero andar com ele, eu quero estar com ela, eu quero
eu quero assimilar dessa vida, eu quero essa bênção. Potifar, um homem ímpio das trevas, botou os olhos e falou: esse garoto é especial. O escravo era para estar lá. Eu vou me revoltar contra Deus. Isso não se faz. Eu sempre fui um menino obediente. Como é que faz um trem desse comigo? Não, ele falou: tá bom. Tá bom. Vou para a casa de Potifar e vou fazer esse homem prosperar. Ele é treva, mas a minha luz vai afugentar essas trevas e eu vou tornar esse ambiente uma bênção. Uma bênção. Aleluia. E ele decidiu. Aí ele olha no versículo 5. Desde que deixou o cuidado de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Potifar falou assim: olha, meu filho, toma conta de tudo. Porque eu sei que aonde você colocar as mãos, vai prosperar. Mas o diabo não estava feliz com isso. Você acha que ia estar? Não. A Patife, esposa de Potifar, botou os olhos em José e não viu José como Potifar viu. Viu José como uma fonte, né, para corrompê-lo, para o pecado, para destruir o que Deus havia feito em José. E ali ela ficava tentando, e olha o que ela falou: venha, deite-se comigo, mas ele se recusou. A gente não sabe quanto tempo José tinha quando isso aconteceu, mas ele ainda era um rapazinho, ainda era novo. Meu Senhor, ele respondeu para ela: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo que tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque a senhora é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O pai dele estava lá para dizer: menino, se você aprontar, você vai ver. Tinha alguém lá? Ninguém. Ninguém. E ela não era, a situação era tão grave, porque ela estava traindo o marido dela, então o treco estava escondido mesmo. De repente ninguém ia saber. Mas havia vida. A vida de Deus fluía naquele menino. Havia temor, havia respeito. Olha o que você faz com a sua vida, você que é jovem, com o seu corpo, com as suas escolhas. Deixa Deus brilhar em você, não deixe se corromper por más influências de colegas, porque todo mundo faz, porque todo mundo vai para a cama com os namorados, com a namorada também faço, porque virou normal, porque virou comum. Não deixa isso te corromper. Deixa Deus gerar santidade no seu coração, porque você vai colher disso. Amém? Você vai colher a bênção de Deus. E José parece que ele não colheu, não é? Porque imediatamente aquela mulher armou uma cilada, as roupas de José, né, uma hora que ela agarrou ele saiu correndo, ela ficou com a roupa, criou uma situação dizendo que ele estava agarrando ela, e ele vai parar onde? Na cadeia. José vai preso. José muda de roupa de novo. José muda de circunstâncias. Ele já devia se vestir bem, porque a única coisa que foi vedado dele era a mulher de Potifar. Então ele estava como um mordomo, ele devia se vestir muito bem. Tiraram as roupas de José, injustamente, e vestiram nele roupa de presidiário. José vai preso. Vai preso por causa da sua fidelidade, vai preso por causa da sua fé, vai preso por causa do seu temor. Mas ele decidiu: não vou ficar refém da minha situação mais uma vez. Não estou entendendo porque eu vim parar aqui. E o que aconteceu com a prisão? José fez a prisão prosperar. Como se prospera uma prisão? Só tem bandido lá, né? Era uma prisão lá do rei, do faraó.
Como é que esse menino conseguiu prosperar uma prisão? Como é, Rony? Não é? Ele entrou naquele lugar cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio de amor. Ele sabia como fazer com que aquilo andasse bem. Ele era um bom administrador, né, pastor Rubens? José era um bom administrador, então ele botou ordem naquele negócio. Ele fez aquilo funcionar. Agora, essa hora é a hora boa para pegar sol. Então todo mundo vai pegar sol direitinho, porque aquela hora, agora vai todo mundo entrar para comer, agora todo mundo vai tomar banho. Ele botou ordem no negócio lá, uai. Ele resplandecia. Aí quem pôs os olhos nele? O chefe, o carcereiro da prisão. Ele falou: José, meu filho, eu não dou conta. Pode tomar conta disso tudo aí, José, porque você sabe fazer o negócio funcionar. Você sabe fazer esse ambiente ficar até agradável. Capaz que o pessoal que brigava pararam de brigar, que ele começou a falar: não, ninguém vai brigar aqui não, vamos resolver isso aqui. E ele tinha uma unção, e aonde Deus está, os demônios tudo viram uma realezada, o diabo não tem poder para agir, o diabo está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. E aquela prisão cheia de endemoniado ficou de repente uma prisão de gente cheia de bênção, com o coração quebrantado, aprendendo a conviver bem um com o outro. E aquele ramo frutífero frutificou naqueles anos de prisão, e não foram poucos. Até que teve a situação daqueles dois, do copeiro, do padeiro. Eles tiveram o sonho, José dá a revelação, porque José era um ramo frutífero, cheio da fonte. Quando teve oportunidade, a unção estava sobre ele, ele entregou a palavra. Ele deu a revelação, o Senhor falou, mostrou, e ele deu a revelação. E aconteceu exatamente como ele falou. O um morreu 3 dias depois, o copeiro foi introduzido de volta, reintroduzido ao ambiente dele lá com o faraó. Passaram-se 2 anos. 2 anos. José falou assim para eles: olha, lembra de mim, eu não fiz nada para estar aqui, né? Lembra de mim quando você puder interceder, não sei para quem aí, intercede, porque eu não fiz nada, não é justo. Tá bom? Tá bom. Imediatamente o cara esqueceu. O copeiro esqueceu. Quando o faraó tem um sonho e chama todos os, né, aquela galera lá de magos, de adivinhos, aquele povo todo, ninguém sabia falar nada, o copeiro lembrou: gente, tem um rapazinho muito legal, lá da prisão. Aquele menino é fora de série. Os espíritos dos deuses poderosos estão sobre aquele garoto. Olha, capaz que ele vai interpretar seu sonho, faraó, porque ele falou da gente e aconteceu do jeito que ele falou. Manda trazer esse menino. O que acontece com José? Muda de roupa. Toma um banho, faz a barba, tira as roupas de prisão e veste umas roupas dignas para chegar diante de Faraó. Se fosse um de nós, né? Quando o Faraó manda chamar, fala para Faraó que eu preciso de 1 semana de jejum. Eu preciso ir no pó e na cinza, para Deus me revelar. Eu preciso de poder. Eu não estou pronto. José estava pronto. Irmão, José estava pronto o tempo todo. José estava pronto o tempo todo. Quando deu oportunidade, José chega diante de Faraó. Ele revela o sonho e acontece tudo aquilo que você sabe. Ele, além de revelar o sonho, ele é um administrador de empresa. Então ele fala: Faraó, aqui, pega uma pessoa aí que o senhor tenha total confiança, para que ele possa administrar essas coisas, colheita. Durante esses 7 anos aí, faz isso, faz aquilo, direitinho. Ele sabia, o garoto nunca foi para a faculdade, o garoto nunca estudou nada, o garoto era cheio de Deus. E Deus é o Deus da sabedoria. É o Deus da sabedoria. Então ele dava estratégia para José assim, irmãos. Tiago fala: quer sabedoria? Já leu isso, Tiago? Está precisando de sabedoria? Está muito tolo, fazendo muita decisão errada? Quer sabedoria? Peça para Deus, Ele vai te dar abundante.
E José tinha. Na hora de tomar as decisões, ele não fazia besteira. A fonte gerava nele tanta sabedoria, que ele, além de ter revelado o sonho, ele deu a estratégia. Faraó falou: meu filho, imagina, quem pode ocupar esse lugar, a não ser você, menino, que tem a excelência do Espírito dos deuses poderosos. Quem pode fazer isso melhor do que você? E José foi colocado exatamente na posição que Deus havia sonhado para ele quando ele era só um menino. E ele entra na colheita e nunca mais muda de roupa. As vestimentas de José agora são as vestimentas celestiais. A única roupa que ele mudou foi quando ele entrou para a eternidade. Ele teve um momento de prova quando ele pôde rever os seus irmãos, aquele bando de pereba. Ali ele teve a oportunidade de mostrar amor e de saber: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bênção. E eu fui colocado adiante de vocês, eu vim na frente de vocês para sustentá-los. Olha, eu vou dizer, vocês vão morrer de fome, tá bom? Vocês vão morrer de fome pelo que vocês fizeram comigo. Não, eu vou sustentá-los. E por isso o pai disse: José se destaca. Ele se destaca entre os irmãos. Como esse menino tem um coração bom. Gente, José é filho de Jacó. Aquela obra contrária, lembra? Que aprontou um trem atrás do outro. Você lembra? É esse menino, cheio de Deus, cheio da bênção de Deus. Então José foi tentado ali naquele momento com os irmãos, mas teve a oportunidade de mostrar amor. Voltando às palavras de Jacó para terminarmos. Agora, com as mãos na cabeça de José, abençoando os seus filhos porque ele já estava morrendo. Ele diz que as bênçãos dos altos céus, as bênçãos das profundezas, as bênçãos do seio e da madre. Eu gosto mais dessa que fala outra coisa, né? de outra forma, mas das bênçãos da fertilidade e da fartura. Mas eu gosto dessa linguagem: as bênçãos dos seios e da madre sejam sobre você. Irmãos, precisamos absorver as bênçãos em cada etapa da nossa vida. As bênçãos que vêm dos céus, é aquelas bênçãos que vêm como chuva, como eu falei, aquelas bênçãos que José colheu, aquela roupinha listrada bonitinha, junto com o papai, brilhava o filhinho amado, bênçãos de uma colheita boa, que talvez você nem tenha plantado. A bênção dos altos céus, aproveita, se alimenta, se abastece dessas bênçãos. Devemos ter uma linguagem abençoada de ações de graça e olhar para esse momento com gratidão. Bênçãos das profundezas, quando ele estava na cadeia, quando ele estava como escravo, quando ele foi tirado dos pais, quando as lutas vieram, quando ele teve que trocar de roupa, quando a situação foi difícil e ele falou: Senhor, não vou ser refém dessa situação. Eu quero ter uma vida relevante aqui na terra. Bênçãos das profundezas, quando o diabo se levanta. Olha só que coisa interessante, quer ver? Quando os calabouços, as cisternas, as profundezas, as angústias, a solidão, a doença chega. No momento em que você perde realmente, né? Você vê que a situação mudou completamente. Bênçãos das profundezas. É os momentos em que a chuva de Deus vem para te sustentar. A tua rocha inabalável. Aquele que te fortalece. Aquele que te faz brilhar. Aquele que te enche da força e da alegria e da esperança. Bênçãos das profundezas venha sobre a sua vida. E por último, a bênção do seio e da madre. Aí você lembra o quê? Um bebê amamentando na mãe, não é?
completamente dependente da mãe. É quando suas forças se vão. Muitas vezes, irmãos, somos muito autossuficientes. Muitas vezes estamos no controle da situação da nossa vida, mas de repente parece que o chão vai. Nos falta entendimento, nos falta força, nos falta tudo. É a hora de você se lançar nos braços do Pai, como um bebezinho nos braços da sua mãe. A única coisa que o bebezinho faz, se alimenta e dorme e descansa. E Deus vai usar outras pessoas para te abençoar. Vai levantar intercessores, vai levantar mantenedores, vai levantar pessoas para te carregar no colo, vai levantar pessoas para te amar mais do que você poderia imaginar. Bênçãos dos seios e da madre. Irmãos, fique de pé nessa hora, junto comigo. Em nome de Jesus, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora. Coloca a mão no seu coração como um ato profético. Faz de conta que você tem o Pai, que você tem o Abba te abençoando nessa hora. Tá bom? Como Jacó esteve abençoando esse filho. Que as bênçãos dos altos céus, que as bênçãos das profundezas, que as bênçãos dos seios e da madre esteja sobre a sua vida hoje e todos os dias da sua vida que você viver nessa terra, em nome de Jesus. Seja você um servo e uma serva relevante, acima da média. Que Jesus olhe para você e sinta a mesma alegria que Jacó sentiu quando olhou para o seu filho querido. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa é minha filha amada, em quem me agrada o tempo todo. Não é só de vez em quando, é o tempo todo. Que o Senhor te encha dessa graça. Que o Senhor prospere a tua vida por onde você andar. Que o Senhor te prospere nos momentos difíceis da sua vida. E o rosto dele brilhe sobre você, como nunca brilhou nessa terra. E que Deus, acima de todo nome, seja glorificado. E que você não seja refém de situação nenhuma. Mas que você lance o seu ramo frutífero acima dos montes. E glorifique o Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.